Deus. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Senhor Deus, Pai eterno, Pai santo, neste momento, entro na tua santa e gloriosa presença para te louvar, para te agradecer por mais esse dia de vida, para te agradecer, Senhor Deus, pelo meu fôlego de vida, para estar te entregando a minha vida, tudo nas tuas mãos, para pedir que o Senhor venha tomar o primeiro e último lugar aqui nesse momento de oração. E nesse momento já estou pedindo perdão ao meu Senhor, se eu pequei contra o meu Senhor com palavras, pensamentos, atos, omissões, se eu pequei contra o meu próximo, entristeci o teu Espírito Santo, me perdoa, Senhor, para que eu possa chegar até o Senhor, oração feita neste lugar. E o Senhor Deus envia a resposta dos altos céus para cada um de nós nesse dia, conforme seja a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável. O Senhor é o Deus da providência, é o Deus que faz milagres. E é este Deus que nesse momento eu estou aqui pedindo uma palavra, para que eu possa estar meditando juntamente com meus irmãos, minhas irmãs, nesse dia chamado hoje. Porque o Senhor é um Deus soberano. E aqui eu já te louvo, Pai Celestial do céu, te agradeço em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado e santo, pela graça do Espírito Santo de Deus vivo. Amém, glória a Deus, aleluia. Bom dia, a paz do Senhor, meus amados irmãos. Bom dia, minhas amadas irmãs, a paz do Senhor para cada um de vocês e a família de vocês. Que neste dia o Senhor Deus possa estar abençoando cada um de vocês com as ricas bênçãos do céu. Amém? Louvado seja Deus. Então, hoje, a palavra que o Senhor Deus me deu para nós meditar se encontra no Santo Evangelho, segundo Lucas, no capítulo 15, a partir do versículo 11. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. A parábola do filho pródigo. Louvado seja Deus. E disse, um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai, Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, aleluia, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo em si disse, quanto trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe, Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Levantando-se foi para seu pai. Quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. Louvado seja Deus. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chegando um dos servos perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse,
veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu sã e salvo. Louvado seja Deus. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas repreendendo, disse ao pai: Louvado seja Deus. Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. E vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, louvado seja Deus, mata-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto, e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor Deus, por essa palavra maravilhosa. Oh, Deus maravilhoso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o santo nome do Senhor. Amados e amadas, a palavra de Deus hoje vem nos falar sobre a parábola de um filho pródigo. Um filho que sai da presença, sai do caminho, vai para o mundão, se perder, fazer coisas que desagrada a Deus. Aleluia. Um filho que deixa a casa do pai e vai para o mundão. Aleluia. Jesus estava falando que um certo homem tinha 2 filhos. E sabe o que aconteceu? O filho mais novo pediu ao seu pai a sua herança. Disse: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E aquele pai não fez questão, repartiu a fazenda entre eles. Aleluia. E poucos dias depois, aquele filho arruma as suas coisas, os seus pertences e parte. Aí para uma terra longe dali. E lá ele desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente, fazendo a vontade da carne. Tudo que ele queria, ele fazia porque ele tinha dinheiro, tinha muitos amigos. Mas a vida é desse jeito. Da mesma forma dessa parábola aqui, é a vida. Porque quando você tem algo, você tem muitos amigos. Quando você tem dinheiro, você tem muitos amigos. Mas quando você não tem nada, você não tem ninguém que possa lhe estender a mão. Só tem Deus quando a gente se arrepende e volta. Isso aqui, ó, é a maior verdade, meu irmão, minha irmã. Quando ele ficou sem nada, se afastou todo mundo. E hoje, você já parou para pensar que esses seus amigos, essas suas amigas, só estão contigo por causa do que você tem? Não é por causa da sua amizade, não é porque eles gostam de você, não é porque eles querem o seu bem, não. É porque eles querem usurpar o que você possui. Por isso, fuja dessas falsas amizades. Amizades que te levam para longe de Deus, para te tirar da presença do Pai. Deixa esse negócio para lá. Porque quando você um dia ficar sem nada, aí você vai entender que esses seus amigos era tudo mentira. Não tinha verdade nessa amizade. A mesma coisa aconteceu com esse jovem aqui, rebelde, rebeliado, se rebeliou contra o pai, mas ele pagou um preço muito alto. Ele chegou nesse lugar, estava todo feliz, cheio de amigos, mas quando chegou a fome naquela cidade, e ele não tinha mais dinheiro, ele começou a passar necessidade, passar fome. Ele foi atrás de trabalho. E o trabalho que ele encontrou foi cuidar dos porcos.
O cidadão daquela cidade deu para ele esse trabalho nos campos, apacentando os porcos. E ele tinha tanta fome, meu amado, minha amada, que ele desejava comer as bolotas dos porcos, mas ninguém dava nada para ele, nada. Ei, tome cuidado, vigie, olhe com quem você está se aliançando. Aleluia. E ele caiu em si e pensou, olha como ele se lembrou da casa do pai. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e vou dizer para o meu pai que eu pequei contra o céu e pequei contra meu pai. E vou dizer para o meu pai que eu não sou digno mais de ser chamado filho, que ele me faça pelo menos como um dos seus trabalhadores. Mas hoje eu te digo, se eu, você, meu amado e minha amada, chegar a cair, largar a casa do Pai, a presença do Pai, o nosso Pai celestial, Deus eterno, pelo mundo, pelas coisas do mundo, pelas concupiscências, se nós se arrepender, pedir perdão, o nosso Pai celestial vai nos perdoar da mesma forma que esse pai perdoou este filho. E ele fez isso, ele se levantou, ele foi atrás do pai. E quando ele ainda estava longe, chegando longe, o pai avistou ele. E aquele pai, ele se encheu da íntima compaixão. Assim é Deus. Quando nós estamos longe de Deus, que nós nos arrependemos e voltamos para o Pai, pede perdão, ele enche-se de compaixão e nos perdoa. E ele nos abraça. Porque foi isso, amado e amada, que aconteceu com aquele pai. Ele correu, foi ao encontro daquele filho, e se lançou no pescoço daquele filho e beijou aquele filho. Assim hoje é Deus comigo e contigo. Quando você se arrepender e você disser, pai, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, eu já não sou digno, nem digna de ser chamado teu filho e tua filha. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E o nosso Deus, ele vai nos perdoar sim. Porque nós somos fracos, nós somos cinza, somos pó, mas o nosso Deus é grande. E aquilo que é impossível para mim, para você, meu amado, minha amada, é possível para ele. Louvado seja Deus. E o Pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, e veste-lhe, e põe-lhe um anel no dedo, oh glória, e sandália nos pés. Olha que Pai maravilhoso. E o nosso Deus é assim. E trazei o bezerro cevado, mate, vamos comemorar, vamos nos alegrar. Louvado seja Deus, porque no dia que um filho que parte para longe do pai se arrepende e volta, tem festa, tem alegria. Por quê? Porque este filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. A festa no céu, quando um de nós se arrepende, volta para a casa do Pai. Essa palavra hoje é para aqueles que se afastaram da casa do Pai, deixaram a presença do Pai pelas migalhas, foram atrás de comer as bolotas dos porcos, foram desperdiçar aquilo que tinha de melhor com as coisas mundanas, com prostituição, com coisas que desagradam o coração do Pai. Mas se arrependeu e pediu perdão, e o Pai perdoou. Mas tem algo aqui que vai ter alguém que não vai se alegrar. Porque quem era, irmão? O irmão. O filho mais velho, que estava no campo, quando voltou,
Ele viu aquela música, viu aquela dança, viu aquela festa, e ele ficou, o que está acontecendo? E ele, chamando um dos servos, perguntou o que era aquilo. E o servo disse, veio teu irmão, teu pai matou um bezerro cevado, porque recebeu sã e salvo. Ei, venha logo, enquanto você está sã, enquanto você ainda tem vida, enquanto você ainda pode andar, enquanto você ainda pode falar, enquanto você ainda pode clamar, porque o amanhã pode ser muito tarde. E você pode não ter essa mesma sorte que teve esse filho pródigo. Venha, Jesus está voltando para buscar sua igreja. E aquele homem, aquele irmão, no lugar de se alegrar porque o irmão tinha voltado, ele foi indignado. Mas aquele pai começou a conversar com ele e dizer para ele, aleluia, eis que te sirvo. Aí aquele filho falou para o pai, eis que eu te sirvo há tanto tempo, tantos anos, nunca transgredi os teus mandamentos e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus amigos. Mas aquele pai, aleluia, falou para aquele filho. E ele disse, esse teu filho aí, pai, desperdiçou tua fazenda com as meretrizes, tu mata um bezerro cevado para festejar a volta dele. E aquele pai diz, filho, tu sempre está comigo e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e regozijar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja o santo nome do Senhor. E hoje, meu irmão, minha irmã, pode ser um dia de grande festa no céu, alegria, regozijo. Seu Pai Celestial hoje pode estar te recebendo de volta se você se arrepender e pedir perdão. E a sua família vai se alegrar muito. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que você deve ter pai, deve ter mãe, deve ter esposa ou esposo, filhos e filhas, netos e netas, e que eles estão sofrendo por causa dessa decisão que você, meu amado e minha amada, tomou. Porque quando nós se afasta de Deus, tudo que é nosso padece também juntamente conosco. Porque onde havia paz, vai ter guerra. Onde havia luz, vai ter escuridão, vai ter trevas. E nós somos filhos e filhas de Deus para viver com Ele. Porque Deus não fez nós para viver no mundo. Porque o mundo jaz do maligno, do príncipe do mal, que é o Satanás. E ele veio para quê? Para roubar, matar, destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então hoje pare, medite, escute essa palavra, fuja da palavra de Deus, saia dessas trevas e venha para a luz gloriosa do reino de Deus, porque Jesus, ele é a luz do mundo. Ele veio como luz, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu não estou falando de você estar dentro de prédio, você está todo dia indo para a igreja. Não, estou falando de uma reconciliação com Deus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, porque muitos estão dentro dos prédios, mas estão totalmente perdidos, rebeliados, estão igual a esse filho aí, que largou tudo, estão só a aparência, mas o coração está longe de Deus. A palavra diz que esse povo me louva de lábios, mas o coração está longe de mim. E nem todos que dizem Senhor, Senhor vão entrar no reino de Deus. Precisa ter arrependimento verdadeiro, reconciliação e confissão. Confessar Jesus como Salvador, para ter o nome escrito no livro da vida. É se reconciliar, se fez igual a esse filho, largou a casa do pai e foi para o mundo. Pedir perdão e voltar. Amém? Então fica com essa palavra. Recebe hoje a presença de Deus. Hoje Deus quer que você venha de volta para casa. Hoje Ele quer fazer festa no céu.
Alabaxeremanai, por causa que você voltou, retornou. Você estava morto e reviveu. Você estava perdido e você foi achado. Amém? Então, se você hoje quiser fazer a oração, glória a Deus pela sua vida, meu amado e minha amada. Diga seu nome. Eu confesso o Senhor Jesus como meu único, exclusivo Salvador da minha vida. Eu me reconcilio com o Senhor Jesus Cristo. Apago o meu nome no livro da culpa, da morte, das transgressões. Segura nas minhas mãos para que eu não venha mais cair. E escreve o meu nome no livro da vida. Sela com teu sangue. Para quando o Senhor vier buscar a sua igreja, eu poder subir com o Senhor e participar da ceia do Cordeiro e não ter parte na segunda morte. Louvado seja Deus. É assim que eu te oro, te louvo, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amado e amada, você que confessou Jesus pela primeira vez, que Deus possa estar te abençoando ricamente, você e toda a sua família. Hoje está havendo uma grande festa no céu. E você que se reconciliou, você que voltou para a casa do Pai, que Deus possa te abençoar, meu amado, minha amada, você e toda a sua família, amém? Paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Obrigado, Deus, por essa palavra maravilhosa que falou muito ao meu coração. Eu creio, Deus, que essa palavra está entrando nos corações. Hoje, vidas irão retornar para a tua casa, Pai amado. E todos aqueles que confessaram Jesus pela primeira vez, aqueles que se reconciliaram, entrego nas tuas mãos para o Senhor entregar para teu filho amado Jesus Cristo, curar, libertar, salvar e dar vida e vida com abundância. Graças a Deus, porque até aqui me ajudou meu Senhor. Graças a Deus, porque o Senhor tem segurado nas minhas mãos, me ajudado nas minhas fraquezas. E aqui eu te louvo, te agradeço. Louvado seja Deus. Se for para a glória do teu nome, amanhã eu, missionária Lúcia Souza, estou na graça de Deus, orando a palavra. Estarei aqui para trazer a santa e gloriosa palavra do Senhor para a nossa meditação. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, fiquem todos com Deus. E até amanhã, em nome de Jesus, se assim o Senhor permitir.